de Isaías, capítulo 41, nós vamos ler 2 versos. Gostaria de dar um título a este sermão, A Transformação. Então os meninos da mídia aí já agendem aí, A Transformação. Isaías 41, verso 10, e depois nós vamos ler o verso de número 18. Livro do profeta messiânico, Isaías 41, verso 10 e verso 18. Todos encontraram? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Verso 18. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Obrigado, Deus, por esta porção da tua palavra lida. Te peço, Senhor, que tu unja-me com teu Santo Espírito, para que eu não fale nada do homem particular, mas que eu possa falar o que tu queres, a tua igreja, aqui presente também nas residências, em nome de Jesus. Amém. Certamente na nossa vida, nós já vimos e observamos algumas transformações. A mim particularmente, me chamava muito a atenção, na época de chuva, nós éramos membros ali da Igreja Batista da Liberdade, em frente à antiga panificadora Almirante, os mais antigos lembram, e morávamos em Santa Rosa. Então, o nosso trajeto a pé era pela estação do trem. E ali ficava muito alagado. E quando passávamos, eu via naqueles charcos, naquele pouco de água ficava alagado, os chamados guaru. Não sei se os irmãos sabem o que é isso, né? Os guaruzinhos. E interessante é que aquilo era, minha mãe dizia, isso é o filhote do sapo. E o senhor dizia o que com sua mãe, pastor? Dizia, ela está doida. Porque um negocinho com um rabinho, e como aquilo ia ser sapo, e sapo não tem rabo, e negócio estranho. E eu tive a curiosidade de um dia ficar acompanhando e vendo, e realmente, parece que chama-se de girino, não é? Depois, e vai se transformando, e aquela transformação acontece. Que coisa interessante a natureza. E outras coisas que podemos também observar vendo essa chamada metamorfose acontecendo, a coisa se transformando. E aí a gente passa a acreditar. Eu passei a dar crédito ao que minha mãe dizia, porque agora eu pude ver que aquele girinozinho, aquele guaruzinho, como a gente chamava, transformou-se num sapo. Depois pude ver também uma cobra engolindo inteiro uma ratazana grande. Isso não tem como. Mas a boca dela se transformou, dilatou-se de uma forma. O meu cunhado criava cobras lá em Puxinanã, e eu vi aquela dilatação tão grande, e no corpo dela passando aquele rato inteiro. Eu disse, meu Deus, dilata realmente. Queridos, e se a gente for falar de coisas que você observou, ou que pode observar na natureza, ou até dentro de casa, ou na química, ou na física, a gente vai passar a noite aqui e não para de falar nessas transformações que acontecem. Porém, o necessário é entendermos pela palavra de Deus que Ele pode transformar a vida do homem. Se você crê, diga amém, em nome de Jesus, igreja. Ele pode sim transformar. Aqui estava uma profecia, ou seja, algo relatado da antiga aliança, que iria se consolidar na nova aliança. E quando a gente se depara com a leitura de Isaías, falando que iria suscitar, que iria surgir esse Redentor. E esse Redentor iria trazer o quê? Transformação. E quantas pessoas, talvez você não conheça, que teve de fato a vida transformada.
Muitos ainda dizem, pau que nasce torto, morre o quê? Torto. Adágio popular, muito conhecido aqui na nossa região do Nordeste. Isso é conversa, isso é mentira de Satanás. Há transformação sim, agora, é porque nós muitas das vezes queremos ver, e eu já observei isso, e já vi acontecendo dentro da igreja, pessoas, abre aspas, que fazem a transformação particular. Sabiam disso? Muda a maneira até de falar. Parece que engoliu um cabo de vassoura, porque agora é um crente, porque abriu o coração para Jesus Cristo entrar e ele quer, por conta própria, fazer essa metamorfose. A paz, irmão, a paz, irmã. Aquela coisa tão metódica, aquela coisa tão artificial, que, meu Deus do céu. Essa transformação ela vai acontecer paulatinamente no tempo de Deus. Às vezes a gente quer que as pessoas mudem a sua maneira de falar, né? Mostrem uma sensibilidade que não tem. Conta-se uma história em que um pastor, né, que antigamente chamava-se provisionado, foi consagrado, mas ele ainda não cuidava de uma igreja e passa a ser provisionado. Quando surgisse um campo missionário em uma igreja, o pastor ia. E esse pastor novo, e surgiu uma congregação lá dentro dos matos, e o pastor dele disse, você vai? Se vou sim senhor, fui chamado para a obra, e eu vou, e foi com a esposa, e aquele pastor muito dedicado, amando aquela congregação, e o número de membros restrito, logo ele passou a conhecer todos, e já chamando todos pelo nome, e lá dentro dos matos, chamado Pé de Serra, irmã Carmen, e ele lá. E tinha um irmão que o pastor olhava assim, meu Deus, transforma ele. O irmão Tonhão, olha o nome dele. Era aquele que quando o pessoal dizia a paz, ele fazia, a paz. A paz, já dei, homem, tá bom. E ele dizia, oxe, que homem bruto. E irmão Tonhão não perdia um culto. Era aquele que prestava atenção. Mas essa sua maneira rude era peculiar, era da natureza dele. Era aquele irmão que tinha o melhor coração para doar. Aquele que fazia no anonimato era quem? Irmão Tonhão. Pastor, leve isso para aquele carrego, eu não gosto dele não. Não diga nem que foi eu que dei, mas dê. Deu para você entender? Hoje as selfies estão correndo solto. Chega, irmão, deixa eu tirar aqui a foto com a cesta básica. Pelo amor de Deus. E um dia, pastor, o irmão Tonhão não foi no culto de oração da terça, não foi na quinta-feira no culto de doutrina, e o pastor disse, meu amor, o irmão Tonhão não apareceu na igreja. O irmão Tonhão estava em casa com a dor de dente. E ele não conseguia ir para a igreja, doendo muito aquele dente. Ensinaram a ele que raspa de joá é boa, não sei se é. Será que tinha essa receita? Raspa de joá. Ele botou um pano como quem estava com papeira. E ele falava assim com o jeito rude dele. Ai, infeliz desse dente. Eu não posso nem louvar a Deus com esse dente latejando. Mas eu quero ir para a igreja. Mas não vá, não. Vou. No domingo de manhã, o irmão Tonhão foi para a escola bíblica dominical. E o pastor muito receptivo estava lá na escada da igreja, esperando os irmãos. Olhou de longe. Olha quem vem ali, o irmão Tonhão. E era o irmão Tonhão mesmo. O pastor disse, a paz do Senhor, irmão Tonhão. A paz. O que foi isso, irmãos? O senhor está cego, pastor? Alguém que sabia dizer, meu Deus do céu. Mas, irmão Tonhão, é porque é papel. Ele disse, não, um dente latejando a semana todinha. Mas eu vim louvar a Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente é o sensível, que é aquele transformado no estereótipo, mas não consegue louvar a Deus. E o pastor tão solícito, tão amável, disse, mas irmão Tonhão, eu também tive uma dor de dente dessa e a minha passou ligeiro. Aí ele se interessou pela conversa com o pastor. Passou ligeiro, pastor? Como foi? A minha esposa, que me ama tanto, me deu um beijo no instante, pastor. Cadê sua esposa, pastor, pelo amor de Deus? Ele queria de fato solucionar o seu problema. Mas o que é que isso mostra? Que mesmo rude, que mesmo grosseiro, o coração dele estava aberto para a transformação. Ele não estava entendendo o porquê da coisa, mas o coração estava o quê? Aberto.
E nós cremos pelo poder da palavra na transformação interna. Amém, irmãos? Essa questão do estereótipo, do português, se é grosso, se não é, se está falando certo ou errado. Isso são coisas mínimas. Coisas mínimas. Você acha que Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, dando o seu último suspiro de vida, iria fazer ali uma sabatina com aquele ladrão? Podendo mais nem respirar quase direito, tu nasceu aonde? O que é que tu faz da vida? Você acha que Jesus Cristo abriu espaço para isso? Certamente que não, que você sabe a história. Não olhou para a vida preguiça do ladrão. E olha aqui para qualquer um outro naquele momento. E o próprio comparsa dele disse: rapaz, se tu és Jesus, salva-te a ti mesmo e nos salva. E aquele ladrão, e alguns irmãos o denominam de o bom ladrão, rapaz, olha ele assumindo aí, meu irmão, olha ele assumindo, eu e você merecemos estar onde? Aqui, pagando esse castigo. E ele não, ele está sendo injustiçado. Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Não vamos fazer a exegese teológica dessa. Só essa frase aí dá panos para as mangas. Mas gostam de discutir, não é? Era o hoje de Jesus, não é? E aí vai N questões. Mas o interessante, eu não entro no mérito desta questão, o interessante é que ele foi salvo. Se você crê, diga amém. Porque a palavra de Deus diz que ele foi salvo. Ele se arrependeu, ele reconheceu, ele mostrou quem era. Ele pede perdão: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E ali acontece a transformação, irmãos. E é essa transformação que nós precisamos entender. Olha que coisa linda que Isaías escreve, se você prestar atenção. O verso 10 ele diz: não temas. Olha como ele começa. Não o quê? Não tenha medo. Não temas, porque eu sou com quem? Contigo. Com o grosseiro, com o brutamontes, né? Com aquele que não sabe falar direito, aquele que tem um defeito físico e N outras coisas que o mundo julga, que o mundo deixa de lado. Ele está dizendo: eu sou com quem? Contigo. Não te assombres. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, olha que coisa linda, e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra, o quê? Fiel. Ele é quem transforma. Está dizendo: não tenha medo. Vai acontecer isso. No dia que eu abrir o coração para Jesus Cristo, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer aquilo. Não faça nada, em nome de Jesus Cristo. Você que está em casa, alguém que está acompanhando, que ainda não teve esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo, que não teve a força de abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero provar de Ti. Senhor, eu sou fraco, falho, pecador. Eu quero que Tu entres na minha vida. Não se preocupe como vai ser. Não se preocupe. Apenas abra o coração. Muitas das vezes nós estamos há muitos anos levantando, fazendo apologia, levantando a bandeira do Santo Evangelho, mas ainda preso a algumas coisas da velha criatura. Algumas arestas que não são podadas. Essa semana, mais precisamente antes de ontem, eu tive que cortar alguns galhos de umas árvores lá no meu sítio. E tinha uns do meu vizinho que estava por cima, lá no muro dele, mas por cima do meu telhado. E a gente teve que podar. Ou seja, aquelas arestas estavam passando já dos limites. Às vezes você lá na sua casa, no seu quintal, uma grande árvore, se ficar derrubando frutos ou folhas na sua, como alguns chamam, né, na biqueira, né, vai entupir, vai entrar água para dentro de casa. Vai ter prejuízo, mas sabe por quê? Porque você não cuidou, você não podou ali. E da mesma forma é na nossa vida espiritual, irmãos. Deixe a transformação espiritual acontecer. Não segure, não retenham as coisas de Deus chegando até mim, até você, a gente reter. Não, isso aqui, deixe acontecer essa transformação que nós precisamos, a transformação espiritual. Só que muitos se ligam aos dogmas.
Como eu disse aqui na ministração passada, se liga muito mais, às vezes, no estatuto em si do que na palavra de Deus. Eu já vi em uma igreja resolvendo questão de um jovem, pelo que o estatuto dizia. E mais precisamente, mês passado, eu celebrei um casamento lá no Garden Hotel, a irmã fez até o curso aqui conosco, ela e o noivo. Porque o estatuto da sua igreja não permitia. Uma igreja irmã, mas o estatuto não permitia. Algo que poderia ter sido resolvido pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz o que a respeito da questão? Essa transformação, ela precisa vir da palavra de Deus. E aí nós vamos vendo como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso para conosco. E esse verso 18 é algo extraordinário. Se você prestar atenção no verso 18, você vai ver que transformação magnífica. Olha o que diz: abrirei, palavra de Deus, rios nos altos desnudos. Tem nada. E fontes no meio dos vales. Aquela coisa árida, sem nada, abrirei fontes no meio dos vales. Tornarei, olha que coisa linda, igreja. Tornarei o deserto em açudes de quê? De águas. Tornarei o deserto em açudes de água. E a terra seca em mananciais. Que coisa linda, que transformação. O homem consegue? Não. O homem não consegue. O pastor Paulo, meu sogro, ele evangelizava muito nos sítios. Lá permitam-me a expressão, com a matutada mesmo. Povo tipo irmão Tonhão. Eu presenciei isso. Povo tipo irmão Tonhão era o que o meu sogro evangelizava. E eu aprendi muito, indo junto com ele, vendo aquela maneira de evangelizar. E um dia, um irmão disse: não, pastor Paulo, o senhor fica dizendo que tudo é o poder de Deus, que é Deus quem faz. Mas, quando nós cavamos um poço, não precisa de Deus. O pastor Paulo: como assim? Não, cava um poço, está ali na terra e sai água. Não foi a inteligência do homem. Não, foi Deus que fez. Tem correntes de água que está passando, não é o fato simplesmente de cavar. Tem água que veio dos céus, está ali em partes subterrâneas, mas tem água que veio dos céus. Não, mas o homem consegue tirar água da terra. Eu achei muito bonito, porque o pastor Paulo foi na frente do terreiro, como a gente chama. Quem agiu como um irmão Tonhão foi o pastor Paulo nesse dia. Pegou um copo, botou cheio de terra e disse: tire água. Eu olhei assim, eu disse: o pai de Doros endoideceu. Eu disse: tire água. Não, mas o senhor não disse que da terra tira água? Tire água. Chama um cientista, chama quem quiser e mande tirar água desse copo aí que está com terra. Não, mas assim não vai. Lá é. Irmãos, as coisas de Deus é extraordinária. Amém, irmãos? É coisa de Deus. O homem, ele usa a inteligência que Deus deu, aí vai usufruir. Aí é outra coisa. Mas o meu Deus, que eu creio, faz essa transformação. Se ele quiser, ele de fato pega o deserto do Saara e transforma num grande manancial ali, tudo em água. E quem vai fazer como foi? Não sei, só sei que foi assim, é coisa de Deus. E Deus, quando quer, Ele faz. Amém, irmãos? Isso aqui é a grande transformação de fato. E aí, como eu disse aqui, antiga aliança. E a gente agora pode fazer um paralelo nesse texto que nós vamos fazer na nova aliança. E eu quero que você observe. Coloque um do lado do outro. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de São João. Capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. A partir do verso 1.
João 3, primeiro. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos dar uma pausa, deixa a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Muito conhecido esse texto. Nos deparamos aqui com Nicodemos, um homem sábio, um homem que tinha conhecimento, um homem que queria dialogar com Jesus, é fato, porém, ele não queria se expor. Você observa que o encontro dele com Jesus Cristo foi à noite. Ele não quis fazer de dia para não ser censurado pelos judeus. Ele não queria ser visto conversando com Jesus. Não teve a coragem de dizer: eu vou conversar com ele, eu quero ouvir dele. Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Vamos abrir aqui um parênteses bem grande, irmãos. Quem tramou e quem crucificou Jesus? É bom que a gente entenda isso, não esqueça. Vamos entender que quem tramou, quem orquestrou tudo foram, vamos trazer para os dias de hoje, os crentes da época. Anás e Caifás, se você não sabia, tem um grau de parentesco aí, era o sogro e genro, sacerdote e sumo sacerdote. Eles que tramaram tudo isso, eles que arrecadaram as 30 moedas, eles que conversaram com Judas, eles que prepararam tudo. Então nós temos que ter o devido cuidado no que concerne a estar de fato mergulhando na palavra de Deus. Repito, não são os que me rodeiam, não é o estatuto, não é isso ou aquilo, não é a denominação, mas é a palavra de Deus que vai trazer luz para mim. É a palavra de Deus que vai me orientar. Eu abrindo o coração, deixando o meu espírito comungar com o Espírito de Deus, aí eu serei sim orientado. Eu tenho falado nos últimos dias sobre a religiosidade. Foi o que aconteceu. Não deram crédito a Jesus e tramaram tudo. Então Nicodemos já estava se precavendo, para que você entenda a história dele. Já sabia dos rumores do que estava acontecendo. Dentro da própria sinagoga dos judeus já estavam aquele frenesi. Esse cara dizendo que é o Messias, não pode ser. Olha a maneira dele, olha com quem ele conversa. Pregação que ouvimos aqui domingo passado, belíssima, né, no nosso culto de missões, sobre Zaqueu. Cara, entrar na casa daquele ali, que conversa é essa aqui? Que Salvador é esse? Comungando com esse tipo de gente? E aí Nicodemos estava com medo. E nós vimos em Isaías, acabamos de ler, não o quê? Não temas. Ei, meu irmão, você não precisa ter medo não. Ei, você que está em casa, você que não abriu o coração, não tenha medo. Não tenha medo. Jesus está dizendo que é comigo e com você, e que estará conosco até a consumação. O verso 2 diz: este de noite, entendeu o de noite? Esse de noite faz toda uma diferença. Esse de noite foi ter com Jesus. E o verso 3 diz: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o mais interessante é que um homem letrado como Nicodemos, um homem de conhecimento, de um grau intelectual invejável, começa no seu diálogo com Jesus Cristo, sempre olhando para o patamar físico da coisa. Ele não conseguia entender que Jesus ali, aquele verbo, estava encarnado temporariamente. Muitos ali estavam achando que ele iria ter
uma vida convencional, no tempo convencional do homem. O diálogo de Jesus Cristo estava indo muito e muito além. Por isso, no verso 4, ele pergunta para Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, pode porventura voltar a entrar no ventre materno e nascer uma segunda vez? Como pode, eu diria, um homem como Nicodemos, tão entendido, e fazer uma pergunta tola dessa? Mas sabe por quê, irmãos? Porque estava ligado no âmbito físico, no âmbito material. Ei, igreja, muitas das vezes nós estamos neste âmbito, só ligado no físico, no material. Não consegue abrir o coração para sentir o espiritual falar. A gente se deixa levar pelo que podemos ver e tocar. O espiritual não se vê com olhos carnais. Olha a pergunta que ele faz: como pode um homem já velho voltar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Se a gente falasse isso com as crianças hoje, eu não sei de onde eles tiraram isso, mas falei assim: peraí, Nicodemos, que é isso? Caba velho dessa idade com uma besteira dessa? Que pergunta mais tola. E ali na tradução dos surdos ali, ali também, ó. Como pode? Aí olha o que Jesus Cristo diz, irmãos. Agora entra a verdadeira transformação. Sabe aquele deserto? Ele disse que poderia transformar num manancial. Muitas das vezes somos desertos. Muitas das vezes, quando não abrimos o coração, ainda somos aquela pedra dura, aquele deserto que não deixa o rio passar. Deixe o rio passar. Olha o que Jesus Cristo diz. O que é nascido, verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você pode dizer amém por isso? Quem não nascer da água e do Espírito, ô Nicodemos abençoado, eu não estou falando desse nascimento físico. O nascimento físico só se dá uma vez. Esse segundo nascimento é da água e do Espírito. Da água por quê, pastor? Profissão de fé, confissão. Confissão ao semelhante, dizer: olha, eu estou aqui abrindo o coração. Igreja, hoje eu quero me batizar com sacerdote perante vocês, mostrando para vocês que eu abri o coração para Jesus. Amém, irmãos? Esse é um ato físico, simbolizando o início dessa nova vida, esta vida espiritual. E o nascer do Espírito agora é entre você e Deus. A igreja vai discipular, vai fazer uma classe de catecúmenos, vai ensinar. Mas se você não abrir o coração, se não tiver esse encontro entre você e Deus, essa parte que é totalmente individual, de nada vai servir o ensino se você não colocou em prática. Por isso Jesus Cristo disse: precisa nascer da água e do Espírito. Amém, irmãos? Da água e do Espírito. O verso 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Separe as coisas, rapaz. Você é tão inteligente. Carne é carne, espírito é espírito. E tem mais: e a partir do momento que você nascer do Espírito, você vai passar a ter problemas. Pastor, que conversa é essa? Abra o coração. Quero nascer do Espírito, eu vou passar a ter problemas? Sim, porque a sua carne não vai se conformar com o Espírito agora habitando nesse invólucro aí. E vai começar a guerrear. Carne e Espírito. Carne milita contra quem? E o Espírito contra a carne. É constante, irmãos. É constante. Já falou aqui, aqueles dois galos que tem dentro de você. O que vai ganhar a briga é o que for mais bem alimentado. Alimente o Espírito em nome de Jesus.
alimente o espírito. Tem gente que só quer ser fitness, né? Eu tô com cada palavra bonita agora chegando até mim, né? Aprendi essa, viu, Rodolfo? Pastor fulano é fitness. Eu digo, o que é isso, pelo amor de Cristo? Tá pedalando, é da turma do pedal, vai para... Tem uma ali que fica correndo ali no canal. Eu disse, é o quê? Porque vai para a academia, mas também corre ali e fica lá. Eu digo, meu Deus do céu. Fitness. Tem alguns que querem fazer o regime, né? Eu mesmo, de vez em quando, estou dando umas caminhadas lá no Parque da Criança. Por quê, pastor? Se aumentou 4 quilos aqui, não vai ficar, né? Tem que... Não faça isso não, irmão. Espera aí, o irmão ali traduzindo assim. Tem que o pastor está com uma pança. Espera aí, irmão. Oxe, não era para traduzir isso, não. Ele fez de um jeito tão... Não está muito assim, não. Mas quando está passando os limites, a gente fala o quê? Regime. Já fala o regime. Nutricionista. Vai atrás ali para ver o que é que vai comer. Faça, meu irmão. Está sendo orientado. Quer perder uns quilinhos? Faça. Ei, meu irmão, mas parece que a igreja, que o povo de Deus no contexto geral, está fazendo o regime espiritual. Faça não. Se alimente. Fique, como minha mãe dizia, empanzinado. Alimente-se do Espírito. Absorva o Espírito, ande no Espírito, mastigue bem muito coisas do Espírito. Leia a palavra, cante um hino, absorva, vá se absorvendo. E aí vai acontecer essa transformação. Até aquele irmão grosseirão vai se alimentar tanto do Espírito que ele vai sendo mais o quê? Maleável nas palavras. Vai acontecer isso. E aí vai, de fato, acontecer essa transformação. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, Nicodemos, repito. Quem é nascido de carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. O verso 6 diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Me desculpe, foi isso que Jesus Cristo olhou para aquele homem tão intelectual, tão conhecido, disse, me desculpe. Mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. O que, Rabi? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Palavras de Jesus Cristo. Será que, meus irmãos, será que nós não estamos pertencendo a uma grande família que ainda não nascemos? Parece um paradoxo isso, né? Que coisa estranha. Mas pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. E a gente não precisa se encabular entre você e Deus. Senhor, tanto tempo que eu já estava ali, já até participando, orando, cantando no coral, no grupo, não é? Mas ainda aquelas coisas da velha criatura não deixaram eu abrir o coração de vez. Irmãos, essa transformação precisa acontecer. Essa transformação precisa de fato acontecer. Quem está dizendo é Jesus Cristo. Vou repetir o verso certo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos é nascer de novo. Jesus Cristo não perdeu a oportunidade. Jesus Cristo olhou para isso, olha, você precisa de uma transformação. Olha que coisa linda, Jesus diz no verso de número 8. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Que coisa linda. É coisa de Deus. Como foi? Eu não sei explicar. Como isso aconteceu, eu não sei. Veio, chegou, está dizendo o vento sopra. Você não sabe como veio, como chegou. É coisa do Espírito. Coisas espirituais não se traduz, não se consegue dizer como foi. Você só sabe dizer, chegou até mim, mudou. Como foi? Eu abri o coração, agora a maneira, se foi através de fulano, de ciclano, não interessa, meu irmão. Não se preocupe como a bênção chegou. O interessante é se preocupar, dizer, ela chegou. Amém, irmãos? Quem usou, mas foi fulano, não serve? Serve sim. Serve sim. Não, mas veio através de fulano que ela... Hoje eu acho que nem tem mais, mas no meu tempo chamava-se Xangô, xangozeiro. Eu morava vizinha ali na rua Dinamérica. O pessoal até andava de branco. É médico? Não, é pai de santo. É tanto que eu te ouvi passeio aqui todo de branco, todo charmoso,
Um irmão teve a petulância dizendo, está parecendo um pai de santo. Digo, pronto. Se eu pudesse dizer, fogo do céu, consome, Senhor. Mas tem que dizer, abençoa, Senhor, essa alma cebosa. Mas antigamente os irmãos sabem disso. Tinha muito por aí, que andava de branco. Era pai de santo. Pai de santo. Chamava o Xangô de não sei quem. Aqui na chama Rua do Fogo, né? Ainda tem um lá. A Foché de Oxum está lá, Demim, está lá o nome lá. Muitos se deixavam levar por isso. Muitos abriam o seu coração e iam participar dessas coisas. Irmãos, nós precisamos ouvir o sopro do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Aí você recebe a bênção, o camarada trouxe, o portador foi aquele xangozeiro, não sei o que, você vai dizer, vixe, quero não. Qual é o problema? Não interessa. O que interessa é o resultado que você pediu que vai chegar na sua vida. Se você crer, diga amém, meu irmão. É assim que Deus trabalha. Não é da sua forma. É o que Jesus Cristo quis dizer, aquele o vento sopra onde quer. Você não vai conseguir discernir isso, não. E não se atenha a isso. O que é que ele quer dizer isso para Nicodemos? Olha, Nicodemos, você nascendo de novo, você vai passar por uma transformação. E os problemas virão, porque os teus amigos e dentro da sinagoga são os primeiros que vão apontar o dedo para quem? Para você. Quando a gente passa por essa transformação, aponta-se o dedo. É aquela mesma história da irmãzinha passando fome, passando necessidade. E liga para o programa da rádio. Ouvindo no rádio, e o locutor evangélico diz, olha, quem estiver passando por necessidade pode ligar que a gente vai orar e Deus vai lhe abençoar, a bênção vai chegar. Ela liga e diz o endereço dela, olha, pastor, manda pelo menos uma cesta básica. E quem estava ouvindo o programa naquele dia? O dono do terreiro de Macumba. Estava ouvindo. Chamou os seus comparsas e disse, venha cá, disse o que é? Vá ali naquele mercado. Faça uma feira grande. Naquele tempo chamava-se Pampa, um carrinho da Ford, né? Pampa. Encha, mas encha e leve nesse endereço. Mas a gente não está entendendo, só faça o que eu estou mandando. E depois que essa pessoa receber, quando perguntar quem mandou, você diga, foi Satanás. E os camaradas levariam a irmãzinha lá orando, e quando batesse, a gente veio trazer essa feira, ela começou, glória. Aleluia, Deus escuta a oração dos santos. Obrigado, Senhor, por tu ter mandado. Não foi uma feira, não, aqui dá para o ano todinho, eu moro sozinha. Aleluia, glória a Deus. E foram botando aquelas feiras para dentro. E ela agradecendo a Deus. E o camarada disse, não agradeça a Deus não. Ela disse, por quê? Porque quem mandou foi Satanás. Sou glória, agora que eu agradeço, agora que eu vou dar glória, porque quando Deus manda, até Satanás obedece e vem trazer a minha feira aqui. Amém, irmãos? Não interessa o canal, não interessa por quem veio, o que interessa é que você precisa simplesmente, única e exclusivamente dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Eu não vou estudar, eu não vou pagar uma cadeira porque o professor lá é ateu. Eu não termino meu curso nem a pau, porque que conversa é essa? Você vai estudar com o seu professor ateu e você vai fazer a diferença. E se ele que tiver que botar lá numa prova, deixa de besteira, tem que botar que Deus não existe, bote. Pastor, o que é que você está dizendo? Bote, não é para ele dar o seu 10 lá, tá certo, Deus não existe não, e dentro do coração dele, Deus existe, Ele é o meu Deus, é porque, Senhor, tu sabes que eu tenho que me formar aqui, Senhor. Meu irmão, isso é a transformação, e essa transformação é interna. Se você está entendendo, diga amém em nome de Jesus. Repetindo o verso 8 para finalizarmos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? A minha versão aqui, não sei a sua, está dizendo, acudiu quem? Jesus. Ele já estava entrando em parafuso, o bichinho ali. Jesus Cristo disse, calma, eu vou lhe acudir, não fique desesperado não. Verso de número 10.
Jesus Cristo disse para ele: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Acho que tu tem que voltar para o jardim da infância, viu, Nicodemos? Como tu chegou a este cargo, camarada? Verso de número 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Interessante que está no plural. Você pode botar isso aí no singular. Jesus Cristo está falando dele, que estava ensinando junto com os discípulos. Por isso que ele usou nós. Mas Jesus Cristo estava dizendo: não, olha, eu falei, você não acredita. Você viu os sinais. Você viu a minha identidade. E você não acredita. Verso 12. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Irmãos, compreender as coisas celestiais só consegue se compreender o homem espiritual. A gente começa pelas coisas terrenas, pelas coisas materiais, para que esse espírito comece a ser o quê? Polido. Por isso que eu repito, daí um culto doutrinário, daí uma boa escola bíblica dominical, que talvez a gente precise mudar essa didática. A gente precisa passar de ano. A gente não pode meramente usar cultos de ensino como se fosse um culto apenas presencial, que veio ali, marcou a presença e voltou para casa. Não, a gente precisa aprender. E infelizmente, eu digo isso com dor no coração, que as discussões hoje teológicas que existem são para se degladiar. Como pode isso, pelo amor de Deus? Jesus Cristo veio para trazer paz ao mundo. E nós, como discípulos, que devemos proliferar isso, se degladia. Como pode? Sabe por que isso acontece? Por conta do coração duro do homem. Será que muitas das vezes eu também não cedi, que deveria ter cedido em algumas coisas, para que tenha a paz? Sabe que tem gente que não consegue ceder, que o chamado que não dá o braço, o quê? A torcer. Que conversa é essa? Aquele pau que nasceu torto, tem um carpinteiro que deixa ele na vertical, amém? Que deixa ele reto. Não existe isso. Precisamos ponderar em algumas coisas para o bom andamento da causa do Senhor. Sabe aquela repórter fazendo uma reportagem com aquele senhor sobre a sua longevidade, 98 anos. Conversa vai, conversa vem, e ela diz para ele: como, senhor? Qual a receita do senhor chegar até os 98 anos? Ele olha para ela e diz: minha filha, eu aprendi a não discutir com ninguém. Ela diz: não, não é isso não, diga outra coisa. Ele diz: tá, não é isso não. Você entendeu? E nós, muitas vezes, a gente fica se matando. Não, tá certo. Calma. Repetindo. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém, preste atenção, irmãos, subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Esse verso tem uma grandiosidade, irmãos, que a gente precisa olhar ele com muito carinho. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá o quê? E foi quem? Jesus Cristo. Pastor, teve outro que desceu. E mais um terço, para ser mais preciso, mas não volta. Se você entendeu, diga amém, em nome de Jesus Cristo. A raiva de Satanás, a raiva desse um terço que saiu com ele, é que é Nilson, o trapo de imundícia, o resto de feira vai ter a oportunidade de subir, e ele não tem. Aí você precisa compreender que é isso que ele quer fazer, interferência. Ele quer mexer nos alicerces, desestabilizar o seu alicerce da sua vida espiritual, para que você não vá, para que se torne um adepto dele. Porque ele não tem a
oportunidade. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Por isso que eu contestei na outra igreja em que eu estava pastoreando, aquela irmã que dá testemunho, eu estava dando testemunho e eu disse com convicção: é mentira. Mas pastor, ela disse que o céu é assim, foi. Não tem que estar vindo trazer nenhuma informação como é o céu. As informações que tinha Jesus Cristo já disse, se assim não fosse, eu não teria dito para vocês que iria preparar o lugar. Os lugares já estão prontos para vocês. Lá é bom. E amém. Amém, igreja? Um testemunho para dizer como é o céu, como é a estadia lá. Para que isso? Para que esse testemunho? Ninguém subiu ao céu. Ninguém. A não ser aquele que de lá desceu. Verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Mas, pastores, da mesma forma. Ou seja, eu vou sofrer. Eu vou passar pelo madeiro. A minha missão é essa. E o verso 15 diz, para que todo que nele crê tenha a vida o quê? Eterna. Para que irmão, não é uma parcela, pelo amor de Deus, não é um pedaço, não é uma quantidade restrita. É o verso que está dizendo bem claro. Você não precisa ter uma hermenêutica, vamos fazer um exegese só nesse 15 aqui. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida o quê? Eterna. E aí vem o verso célebre. Minha mãe dizia que o crente que não soubesse João 3,16 decorado não era crente. Eu não vou seguir a mesma linhagem dela aí, não, meu irmão. Mas isso era fato. O pastor Nino me disse, Carmen. Antigamente, quando chegava em Sossego nos cantos, perdia um ônibus, tinha que pedir um pouso, como eles chamavam, pedia para dormir. Ia na casa de uns irmãos, batia de noite e por Fabril é difícil. Isso é um crente. Então diga João 3,16. Era. Porque Deus amou o mundo. É um crente mesmo. Então hoje o cara decora isso aí fácil, mas dizer que é um crente. Mas esse versículo é célebre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. E a transformação tenha acontecido de fato e direito na sua vida, na minha. E se alguém já não deixou essa transformação acontecer, ele vai transformar o deserto num rio perene na sua vida. Os conceitos humanos vão cair por terra. E nós vamos dar lado ao Espírito Santo de Deus e entender a parte espiritual. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.